Recentemente eu comecei a usar o ChatGPT como uma forma de brincadeira, até mesmo conhecer para poder fazer um vídeo aqui, porque eu tô querendo já gravar. Esse vídeo vai fazer algum tempo, mas também queria conhecer a ferramenta, pô. Por conta que, querendo ou não, o ChatGPT é uma ferramenta muito interessante que nós temos na atualidade. E uma ferramenta que, sinceramente, eu acho que não tem como a gente voltar atrás, porque a partir do momento que existiu algo que realmente auxilia bastante a nossa vida, que ajuda realmente bastante, eu não acho, sinceramente, que vai ter como a gente voltar. E também eu me deparei bastante com uma ideia um pouco delicada, que eu não exatamente concordo. Tá caindo muito num papo sobre que a inteligência artificial vai roubar nossos trabalhos. O bloquinho veio passar na rua de casa. E essas ideias eu acho que tem alguns pontos que envolvem bastante ignorância das pessoas, por ignorância no caso a falta de conhecimento, que acabaram tendo contato com a informação, e tudo bem, normal, isso acontece com todo mundo, quem nunca. E eu resolvi fazer esse vídeo, bater um papo, conversar um pouco, assim como que eu fiz na semana passada. E foi um vídeo falando sobre a inteligência artificial, mas explicando o processo de machine learning, que é tão comum hoje em dia. E agora eu acho que vai ser interessante a gente realmente bater esse papo e começar a conversar um pouco mais. Bom, começando aqui, como a ênfase é no chat GPT, eu vou começar explicando o que é o chat GPT. Eu acho que é o mínimo, né? O chat GPT, para quem não conhece, realmente é uma das inteligências artificiais que mais tem tomado conta do sentimento geral da população, por conta que ele consegue gerar frases de uma maneira quase que 100% correta semanticamente. Onde realmente eu fiquei bastante impressionado com a evolução dessa tecnologia, eu fiquei muito impressionado. Eu sempre tive um grande problema com esse tipo de tecnologia, nunca achei que ia muito pra frente. Mas o ChatGPT realmente mostrou que foi muito pra frente e que realmente evoluiu muito bem. E assim que eu comecei a usar, eu entendi na hora o porquê tantas pessoas se assustam quando vem uma máquina como a inteligência artificial, como o ChatGPT, fazer algo que é tão humano, entre muitas aspas. Ele realmente consegue falar de uma maneira muito bem. Realmente é impressionante, de fato. E ele consegue entender muito bem o que você está falando. Se você fazer uma pergunta qualquer, com muita chance ele vai entender o que você está falando. E falando exatamente sobre o ChatGPT, ele funciona da seguinte maneira. Funciona a partir de 3 etapas, que são as 3 etapas que eu já expliquei no vídeo sobre Machine Learning, sobre inteligência artificial, que eu vou deixar o link aqui em cima, caso você queira dar uma olhada. Mas ainda assim, para o vídeo continuar, eu vou explicar aqui o básico. Funciona a partir de 3 pontos principais. O primeiro desses pontos consiste basicamente em ele entender o que você está falando, o que você está pedindo, e a partir disso ele vai entender a partir de palavras-chave que ligam ao ponto que é compreender a sua pergunta. Segundo ponto, conseguir ir atrás da sua pergunta, da sua resposta, entender o que ele deveria responder. Terceiro ponto, entender como que ele vai responder a tudo isso. Enfim, o terceiro passo é basicamente o como que ele vai responder. São esses 3 passos. E como que esses 3 passos são solucionados? Explicando também aqui porque é importante. Nesses 3 passos são solucionados da seguinte maneira. Primeiro de tudo, para poder entender o que está falando, é necessário uma série de artigos, de pensamentos, de até mesmo textos que o chat consegue comparar e entender o sentido. E com isso ele consegue dramaticamente entender o que você está falando, o que você está pedindo. O segundo ponto, depois que ele compreendeu o que você está pedindo, ele acessa esses mesmos inúmeros artigos, às vezes outros, para poder conseguir achar a sua resposta. E o terceiro passo é basicamente igual ao primeiro, só que é o inverso. Ao invés de ele entender o que você vai falar, ele vai basicamente transcrever, vai conseguir entender e conseguir utilizar as palavras. Como nós basicamente fazemos com tudo. Onde quando alguém pergunta para nós alguma coisa, nós vamos primeiro de tudo lembrar do que é o português, já que nós estamos no Brasil, como que a língua portuguesa funciona para entender o sentido de cada palavra no conjunto daquela frase. Para que com isso, caso alguém nos pergunte o porquê que a Terra é redonda, a gente consiga entender qual que é realmente a pergunta, o que a gente tem que buscar na nossa memória. Que no nosso caso nós temos que buscar explicações do porquê que a Terra é redonda neste caso. Onde nós vamos buscar na nossa memória, buscar no nosso armazenamento tudo que está guardado sobre o que a gente considera importante para falar. E a partir daí a gente utiliza também do nosso conhecimento de português para poder responder.
na língua. E nesse primeiro momento, tudo que eu falei aqui pode se assemelhar muito ao pensamento humano, porque de fato foi feito para tal. Mas existe uma diferença muito importante, que nós conseguimos entender algumas coisas meio que por fora, mesmo sem saber. Como assim? Deixa eu exemplificar. Nós conseguimos entender, às vezes, alguma gíriazinha pequena, alguma gíria. Como, por exemplo, eu falei aqui algumas gírias que talvez você nunca tenha ouvido falar, provavelmente já, porque são gírias comuns, mas se você não conhecer, você consegue entender por uma série de questões, uma série de, enfim, fatores que eu não sei nem exemplificar, qual que é o sentido, consegue saber mais ou menos o que você quer dizer, entende? Por mais que você nunca tenha ouvido uma palavra, você consegue identificar relativamente bem o porquê, o que ela tá querendo dizer, coisa que um chat não consegue, o chat GPT não consegue. Ele necessita daquilo no seu banco de dados para conseguir entender. Tanto que é por isso, às vezes, se você falar gírias como um mano, como, sei lá, como um salve, ele não vai entender, ele pode entender no literal da palavra. O que pra nós aqui em São Paulo, salve é basicamente uma chamada tipo assim, salve, ligado? Uma chamada pra você poder dar um oi, fazer qualquer coisa, ele pode identificar como a origem da palavra, como um salve alguém. Que essas pequenas nuances são o que diferenciam a gente numa inteligência artificial. Nós temos essa capacidade de diferenciar algumas coisas que não são o óbvio, que não são o prático, que necessitam, por assim dizer, de um pensamento um pouco mais aprofundado. É um pensamento que necessita de um pouco mais de refinamento quando a gente fala em relação à inteligência artificial. Como, por exemplo, aqui nesse vídeo, eu quis fazer uma brincadeira, quis mandar o chat escolher o como queria funcionar um vídeo de tecnologia, para poder, né, ser mais interessante, para poder ver o que ele daria de sugestão, por assim dizer. E foram sugestões muito básicas, muito preliminares, tá ligado? Algo muito simples, algo que eu dificilmente faria aqui. A grande ideia da inteligência artificial é que seja uma ferramenta. Até o momento, ela é basicamente só uma ferramenta. Ela é basicamente só algo para você começar uma linha de pensamento, que você depois vai afunilando, vai deixando, vai polindo, vai deixando um negócio belo, mas que nunca vai ser realmente a ideia principal. Como, por exemplo, tem um programa que eu gosto muito de acompanhar, que é o Assunto, ou No Assunto, eu não sei exatamente como falar isso até hoje, é a da Natuzaneri, que é o programa do G1, que é apresentada pela Natuzaneri, onde ela falou sobre o chat GPT, e ela pediu pro chat GPT, a equipe pediu pro chat GPT escolher algumas perguntas que deveriam estar em pauta. Só que foram perguntas muito preliminares, são perguntas muito comuns, muito desinteressantes até. E por isso que, atualmente, a inteligência artificial não vai substituir o nosso emprego com tanta facilidade assim, calma. Talvez, sim, com toda certeza vai substituir empregos mais comuns, empregos mais de menos necessidade de pensamento, por assim dizer. Porque qualquer um pode simplesmente ir atrás de buscar uma informação, mas não vai ser uma máquina que simplesmente vai conseguir interpretar várias culturas, que vai conseguir até mesmo entender como funciona a nossa sociedade, ao menos não de dentro. Pode analisar de uma maneira mais criteriosa, uma maneira mais fria, mais calculista, mas que não vai entender o porquê que, por exemplo, certas pessoas são tão apegadas à cultura do streetwear, uma cultura mais de rua, por assim dizer. Muito dificilmente uma inteligência artificial vai conseguir entender que o rap é uma figura de expressão que é extremamente importante, porque são pessoas ali que muitas vezes sofreram muito a partir de um sistema que é quase um sistema de moer carne, de tão horrível de massacre, e ali é uma maneira de protestar, uma maneira do povo ter a sua identidade. Ou então dificilmente ela vai entender por que essa camisa do Batman pra mim é tão legal, sendo uma camisa que pra mim é um dos heróis que eu realmente muito gosto, mas o que pra mim é mais importante até foram amigos meus que me deram essa camisa, inclusive 3 me deram a mesma camisa no meu aniversário, que é impressionante isso. E por isso ela não vai conseguir entender isso, que é pra mim esse sentimento que eu tenho, esse sentimento por trás das coisas, esse pensamento maior. E, cara, é isso que basicamente hoje em dia nós não temos. É claro que eu tô falando aqui de uma maneira mais criativa, por assim dizer, porque eu sou um cara das artes. Apesar de eu ter um canal de tecnologia, eu sou um cara ainda muito ligado à arte. A arte é muito meu primeiro contato com muita coisa, então basicamente é isso, mano. Mas
É isso, tá ligado? Existe uma diferença muito nítida e clara entre a inteligência artificial e o que é a gente. A inteligência artificial cumpre muito bem o seu papel de criar uma inteligência artificial. Porque afinal de contas é capaz sim de gerar algumas coisas, de conseguir gerar algumas coisas interessantes, porém é artificial. O próprio nome já fala, onde não tem tanto um aprofundamento naquilo, como também falta alguma coisa ali para conseguir interpretar melhor. Alguma coisa que atualmente só nós conseguimos ter no futuro? Talvez, quem sabe, não sei, vai que. Mas que atualmente não tem. O ChatGPT, gente, é só um exemplo dessa aplicação de tecnologia, onde é muito prático, é muito útil, é muito interessante, porém ainda não tá no ponto certo. Ainda tem muito o que melhorar, ainda tá até mesmo faltando bastante coisa. E sim, pode ser que sim acabe com os empregos entre aspas, porque não é todo mundo que tem realmente esse papel pensante, sim. Mas o que eu digo é que muito provavelmente a gente vai ter uma substituição de emprego, onde o trabalho mais braçal, onde você fica girando um parafuso, que nem é retratado no Charlie Chaplin, deixou de existir praticamente. Mas ainda assim os homens continuam trabalhando. Enfim, muito obrigado por ter assistido, gente. Caso você tenha gostado, por favor, deixa aquele like, se inscreve, que vocês já estão ligados, né? E agora, eu me despeço muito de vocês. Obrigado pela pessoa incrível que está assistindo até agora. Aproveite para semana que vem assistir o vídeo que vai ter sobre arte e inteligência artificial também. E aqui eu me despeço. Valeu, falou e Je l'aime et je suis heureuse. Je l'aime et je suis heureuse.